Há certos princípios dos quais vocês têm que levar a sério. Eu vou confiar no diabo ou em Deus? E eu sempre digo aos meus filhos, quem é mais sábio do que vocês? Deus. Quem ama vocês mais do que vocês se amam? Deus. Ele deve ser seguido, ele deve ser ouvido. E uma das coisas que vocês precisam notar no livro dos Provérbios e em outros lugares é que o pecado sexual, na verdade, se há um pecado à parte que é extremamente perigoso, é o pecado sexual. Há indicações em alguns trechos em Provérbios onde você tende a não se recuperar. Você não se restabelece e a sua vergonha nunca vai embora. Então você tem que se convencer de que a palavra de Deus é verdadeira. Isso é mortal. Isso afetará sua alma, sua psique. Isso afetará você fisicamente. Isso afetará tudo sobre você e todas as pessoas ao seu redor. E isso é mortal, 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 mortal. Isso vai te matar. Isso vai te matar. E é mais viciante do que qualquer coisa que você possa imaginar. É mais viciante do que qualquer droga. Uma vez tinha dois homens conversando, e enquanto eles estavam conversando, um dos filhos adolescentes de um deles veio e disse, pai, eles estavam em um acampamento, e ele disse, pai, eu vou ali com fulano de tal e com tal menina, e nós vamos apenas caminhar na beira do rio ou algo assim. E ele disse, não, você não vai. Ele disse, ok, pai. O garoto saiu, e o outro homem disse, o que há de errado, você não confia no seu filho? E ele disse, não, eu não confio no meu filho. E ele disse, ora, por que não? Porque não confio no pai dele. Coloquei todos os tipos de... Evan, meu filho, paga por isso porque eu não viajo sozinho, então ele geralmente viaja comigo. Eu não fico sozinho. Eu simplesmente não fico sozinho. Ok, eu estou velho. Então, se eu com quase 60 anos... não fico sozinho, vou deixar meu filho sozinho com 16, 17, 18 anos? Não, isso é mortal. Mas jovens, aqui está o que eu quero que vocês entendam mais do que tudo. Quando se trata da tentação, o livro de Tiago provavelmente contém uma das principais passagens, mas as pessoas não leem tudo e eu não entendo o porquê. Então, lá fala sobre a tentação, fala sobre ser seduzido, fala sobre a cobiça, e a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado gera morte. Então, as pessoas param por aí. Só que Deus continua, creio eu, falando sobre tentação. Ora, Ele vai te dizer como derrotá-la. Ele diz, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Assim, quando um homem diz, como posso fazer? Quando um homem mais velho me diz, como posso me fortalecer contra a imoralidade? Ora, fortaleça o seu relacionamento com a sua esposa. Faça dela o deleite do seu coração, e você não terá problemas com isso. E os jovens dizem, bem, essa imagem ou esse tipo de coisa está me atraindo. Sim, mas o que é isso? É uma falsificação pervertida. É digital. Talvez seja de papel. É doentio. E o que você está negociando? Veja, o diabo diz, aqui está, se você não aceitar isso, você não terá nada. Isso é uma mentira. Sua resposta deve ser, eu não vou aceitar isso, porque Deus tem aquilo, e a única diferença é que eu preciso esperar. Eu falo com os meus filhos, desde que eles eram pequenos, e eu geralmente digo isso aos jovens, eles têm uma faixa de 5 a 7 anos, e eu pergunto a eles, eu digo, então você está orando por sua esposa? Eles dizem, o quê? Ora, você tem 7 anos, ela provavelmente já nasceu. Ela está em algum lugar do mundo agora. Você está orando pelo pai dela, para que ele seja um bom pai? Está orando para que ela seja protegida dos homens maus? Você precisa agir como o marido dela desde já. Quando os caras dizem, bem, eu não sou casado ainda, então eu posso. Não. Tem uma garota por aí. E você tem que se manter puro para Deus. Você se mantém puro para ela.
Você age como se já fosse casado. Você pode encontrá-la só daqui mais de 20 anos, mas precisa interceder por ela, orar por sua proteção, se colocar na brecha por ela. E mais uma vez, você precisa agir como um homem. É o que os homens fazem. Homens são protetores. Então, uma das maneiras de vencer essas ofertas falsificadas e pervertidas é pela fé no que Deus diz sobre o seu caráter. Filho, tenho um plano para você. E mais do que isso, eu tenho uma mulher para você. Espere. Espere. Porque quando você peca contra si mesmo, por essa perversão sexual, quando você peca contra Deus, você também está pecando contra ela. Você está pecando contra ela. Agora, se você caiu nisso, seja quebrantado, mas não quebrantado pelo desespero. Essa é uma das formas em que o diabo sempre tem êxito. Veja, Deus, às vezes, diz coisas tão duras para você quanto o diabo dirá. Como você pode saber a diferença? O diabo diz, você é isso, isso, isso e isso, e você fez isso, isso e isso, agora fuja de Deus. Ele não quer te ver. Você está doente, você está destruído, você está errado, você foi expulso. O que Deus diz? Deus pode ser mais duro com você do que o diabo, mas ele sempre termina com isso. Agora volte. As minhas misericórdias se renovam todas as manhãs. Retorne para mim, retorne para mim. É isso que você precisa fazer. Só uma coisa, e aprendi isso com D. Edmond Hibbert. Eu tenho tudo, todos os comentários dele, eu simplesmente amo. E em 1 Tessalonicenses, apenas escute, capítulo 1, versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Vocês deixaram os ídolos e se converteram a Deus. E Hibbert diz lá, ele diz, a ordem é um tanto importante. Você presumiria que ele diria que você se converteu a Deus e deixou os ídolos, mas ele diz que você deixou os ídolos e se converteu a Deus. E creio que Hibbert está certo nisso. Não foi como se os tessalonicenses estivessem lá em seus templos pagãos e de repente, estou realmente desapontado com o paganismo e eu gostaria que houvesse algo mais, uma alternativa. Eu gostaria que alguém viesse e pregasse para nós. Não era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam totalmente satisfeitos com o paganismo e a devassidão deles. E o paganismo está sempre associado ao pecado sexual, mesmo na religião. Eles estavam satisfeitos, eles estavam felizes. Você sabe que o que os fez infelizes foi quando eles ouviram sobre Cristo. Só quando viram a luz de Cristo é que viram que o que estava fazendo era repulsivo. Então, quando você está constantemente dizendo aos homens, converta-se, 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 eles provavelmente não se convertem. E mesmo que o façam, isso se transformará em algum tipo de farisaísmo hipócrita. A forma é olhar para Ele. Olhe para Ele. Olhe para Ele. E quando você o enxerga, quando você o contempla, então isso se torna repulsivo, isso se torna desagradável. Se eu pudesse apenas dar uma palavra prática aos pais, do ponto de vista de um pastor de jovens, vemos um punhado onde a única conversa sobre o pecado sexual que os jovens já tiveram foi, não faça isso. E essa é a extensão da conversa. Então, eu realmente encontrei um monte de amigos pastores de jovens, e até mesmo às vezes aqui também, temos que andar na ponta dos pés em torno da questão, porque tipo, ora, nós nunca conversamos sobre isso, é cedo, por que vocês estão tentando falar sobre isso com os nossos jovens? E assim, pais, eu desejo encorajá-los a ter uma conversa contínua. Não é uma conversa única quando eles têm 8 anos e 15 minutos depois acabou. Criando um clima onde, na verdade, eu tenho uma criança de 5 anos e meio. Eu adoraria saber como você cria essas oportunidades. Você tem garotos mais velhos, eu estou aprendendo aqui. Então, esta é a pergunta que eu faço. Como você cria esse tipo de oportunidade que resulta em uma discussão contínua? Como crio o quê? Sim, como você desenvolve. Estou presumindo que não é apenas uma conversa, mas como você... Bem, antes de tudo, você irá bloquear todo o conteúdo da internet da melhor forma que puder. Porque é como
Quero dizer, o que eles dizem? Um rato pode passar por um buraco desse tamanho, se puder passar. Outra coisa, você deseja proteger a inocência dos seus filhos, então não desperte o amor muito cedo. Não desperte o desejo muito cedo. Você quer proteger a inocência do seu filho. Eu sei que isso parece absurdo, mas garotos de 12 anos deveriam estar pensando: ei, você acha que podemos pular do telhado para o trampolim e para o carro sem quebrar o braço? Eles precisam pensar assim. Portanto, tenha muito cuidado com a exposição do seu filho muito cedo nessas coisas, para não despertar algo que não precisa ser despertado. E somente o Senhor, novamente, estudando a Bíblia, você será capaz de lhe dar sabedoria com relação a isso. Outra coisa, e eu ouvi isso de muitos conselheiros sábios, se seu filho vem até você, e ele está arrependido e ele diz: eu fiz isso. É aí que você deve mostrar Cristo para ele. Olhe para ele e diga: como você pôde? Senhores, isso está simplesmente mostrando sua própria hipocrisia. Quero dizer, um homem me disse: se seu filho e sua filha vêm até você ou algo assim, e eles estão arrependidos disso, você precisa dizer: sim, isso é pecado, sim, isso e isso, e dê conselhos sábios, mas você precisa dizer a eles: estou tão encantado com a graça de Deus em você, estou tão feliz que você veio e falou comigo, quero que você saiba que sempre pode falar comigo. Nossos corações, que nós dois sejamos quebrantados juntos, mas isso não muda o meu amor, a minha estima por você, a confiança que tenho em você. E se você disser mais alguma coisa, então, Senhor, ajude sua própria alma, porque você realmente quer que Jesus o trate da mesma maneira que você o trata. Todos nós somos pecadores. E muitos de nós, homens, não nos tornamos cristãos quando adolescentes e praticamos coisas muito más. Portanto, certifique-se de que seu filho saiba que o pai não vai dar um sermão, julgá-lo e pensar. Você se depara com uma criança que já tem a convicção do Espírito Santo e eles se sentem horríveis com o que fizeram. Eles não precisam que você repita isso. Eles precisam que você venha e os diga: sim, estou tão grato por você ter me procurado. Não posso dizer o que significa e o quanto te respeito por ter vindo até mim. E vamos lidar com isso juntos. Isso é muito importante. Sim, esse conselho foi muito bom. Eu gostaria de acrescentar isto. Algo importante para os jovens é não ficar muito tempo ocioso. E é comum neste ambiente urbano onde os jovens ficam sentados em roda. Eles não têm empregos, não têm coisas para mantê-los ocupados. E como Spurgeon disse, o diabo tenta aqueles... como é que diz mesmo? Um homem preguiçoso tenta o diabo para tentá-lo. Isso é o que estimula. E assim, pais, vocês têm que se certificar. Nem é por uma questão de dinheiro, embora possam lucrar com o seu filho trabalhando desde cedo. Então ele aprende o conceito de plantar e colher, mas também de ocupar seu tempo com uma atividade construtiva que vai beneficiar a sociedade, vai beneficiá-los, além de aprender coisas. Faça seus filhos trabalharem. Tire-os do sofá e os ocupe. Outra coisa que é ainda mais importante é levá-los o mais frequentemente possível para o contexto de outros crentes. Que a exposição a, como falamos, outros indivíduos de Deus, outros homens de Deus em particular, é um aprendizado. Não é apenas ensinado, mas é aprendido. Então, o alvo é que os jovens participem dos estudos bíblicos e que eles aproveitem todas as oportunidades onde possam estar com a igreja e o povo de Deus. E quando você permite que eles fiquem em casa, eles estão vivendo debaixo do seu teto. Você tem todo o direito de dizer: não, você vai conosco para o estudo bíblico esta noite. Não, você vai conosco esta manhã. E não é para criar fariseus. Exato. Mas olhe por outro lado, apenas permitir que eles fiquem em casa sem a palavra de Deus não será nada bom. Então você tem
que ser homem como pai e dizer, não, você vai. E eu sei que isso não faz de você um cristão, não vai fazer de você um santo, mas você vai ser exposto àqueles que vão te condenar. Você ouvirá a pregação da palavra e a minha oração é que Deus use isso para mudá-lo. Mas muitos jovens eles têm tanto tempo em seus dias, e quando pensamos no que aconteceu com essa situação e confinamento da Covid, a devastação causada aos homens em particular, já que os homens ficaram confinados em suas casas e não expostos ao povo de Deus, foi devastador. E notamos que, em relação ao aconselhamento, a quantidade de necessidades de aconselhamento aumentou dramaticamente como resultado da pandemia. Porque os homens foram isolados, ficaram confinados, não havia nada para fazer e, assim, dão lugar ao diabo para tentá-los. O objetivo, meu jovem, não é apenas que você seja um trabalhador esforçado e que seja puro. O objetivo é que você ame a Cristo, que você seja devoto a Ele, porque você o ama, porque Ele é o seu mestre, seu tesouro em sua jornada, que você seja puro por Ele, que você também trabalhe duro por Ele. E creio que todos dão um caloroso amém a isso. Então foi uma boa discussão. Você pode fechar para encerrar o nosso momento? Muito obrigado por estar conosco. Meu Pai, tudo o que dissemos, Senhor, pouco importa a parte da sua graça, a parte do seu Espírito e do seu poder. Ó meu Deus, ajude-nos como pais, enquanto aprendemos com todos os nossos fracassos. Ajude-nos a sermos homens melhores. Ajude os nossos filhos e as nossas filhas a amar o seu Filho acima de todas as coisas deste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Deixe-me dizer outra coisa aos pais. Seus filhos precisam de vocês. Seus filhos precisam de vocês. Suas filhas precisam ainda mais de vocês. Também deveria ter uma noite inteira aqui sobre pais e filhas. Minhas filhas precisam de mim mais do que os meus filhos. E se você não perceber isso, você vai estar em apuros. Suas filhas precisam tanto de vocês que querem essa amizade masculina, aquela supervisão masculina, aquele amor masculino. E quando você não dá, elas vão encontrá-lo em algum lugar. Suas filhas precisam de vocês.